Então, sobre corrupção, Judivan Vieira. Judivan, bom dia. Bom dia, Mário Neto, a você e a todos os seus ouvintes. Um prazer falar na CBN Recife. O prazer é nosso. Bom, Judivan que está lançando no próximo sábado na Livraria Cultura do Shopping Rio Mar a coleção Perspectiva Histórica da Corrupção. E o Brasil, Judivan, de acordo com a sua coleção, está em 72º lugar no ranking dos índices de transparência internacional que englobam 176 países do mundo. É uma colocação ruim para o Brasil essa? É uma colocação bastante ruim, Mário. Se você, para fazer uma comparação, se nós pegarmos o Uruguai, que está aqui fronteiriço conosco, ele está variando, flutuando entre 20º e 24º. Uhum. Portanto, o Brasil poderia melhorar muito o seu índice de credibilidade. Você sabe que eu estava lendo recentemente um livro dos mais badalados, até ganhei de presente de um economista espanhol chamado Tomás Piketty, que ele lançou o livro O Capital no Século XXI. E ele fala muito disso, rapaz, da possibilidade que os países têm de, ao reduzir a corrupção, aumentar a qualidade de vida econômico-social da população. Eu acho que o Brasil precisa se preocupar mais, porque no 176 está em 72º, é um nível muito alto de corrupção. E o professor Tomás Piketty, esse economista, ele diz que nenhuma relação no mundo hoje, século XXI, vai se construir com solidez se não houver confiança e credibilidade. No Brasil, a gente está num choque tremendo, porque o setor público não confia no privado, o setor privado não confia no setor público, e do outro lado, como espectador, está a nação brasileira, a população que não confia em nenhum e nem em outro. Uhum. Muita gente que analisa a corrupção no Brasil afirma, e há opiniões divergentes, uns afirmam que não é do DNA. O Brasil, desde a colonização, já veio o DNA, já veio corrupto, enfim. Ou não, isso foi adquirido com o tempo. Tem jeito para a corrupção no Brasil? Hoje ela está enraizada em todos os setores, não? É verdade, Mário. Mas tem jeito. O que eu trato nesses 5 livros que compõem a primeira coleção do mundo sobre corrupção, isso me orgulha, porque eu senti um pouco de ciúme, rapaz. Eu fiz um doutorado na Argentina, o próprio governo federal pagou esse doutorado, me deu bolsa. E eu encontrei autores maravilhosos, argentinos, uruguaios, chilenos, mexicanos, estadunidenses e alemães, falando sobre o tema, e não tinha um escritor brasileiro. Eu pensei, não, o Brasil não pode ficar fora dessa bibliografia mundial. E ao escrever essa coleção, a primeira do mundo, de 5 livros, eu procurei não ser ingênuo, ou seja, a corrupção está no homem, sim, mas é possível tratá-la, combatê-la, de modo a reduzir a corrupção a níveis suportáveis, níveis mínimos que permitam o desenvolvimento socioeconômico e cultural do povo? Então, eu abordo na coleção o que você acabou de dizer e disse bem, que é essa história de que, está no DNA, vem da cultura com os portugueses. Eu já estive em Portugal algumas vezes, inclusive para lançar alguns outros livros. Quando eu liguei a TV Senado e a TV Câmara deles, infelizmente eu me senti no Brasil, porque as discussões são as mesmas, parece-me que o desrespeito pela moralidade, pela ética é o mesmo. Mas quando eu me propus a meditar mais sobre essa história cultural, eu vi que no Brasil, por exemplo, era cultura fumar. Nós mudamos essa cultura. O Brasil hoje é um exemplo para o mundo. Uhum. Nós tínhamos também era da cultura brasileira, não usar cinto de segurança. E nós mudamos essa cultura. Hoje eu observo que nós estamos começando a mudar a cultura do respeito ao pedestre nas faixas de trânsito. Olha, em Brasília eu te asseguro que essa cultura foi mudada. A gente para na faixa de trânsito quando um animal entra. Os motoristas aprenderam a respeitar o pedestre na faixa de trânsito. Então, eu outro dia vi um ministro de Estado brasileiro dando entrevistas e o headline, a notícia principal no jornal era: a corrupção é cultural no Brasil. Olha, cultura a gente muda. Uhum. E muda de que forma? Trocando todos os políticos, não? Tu sabes que as pessoas têm me perguntado muito, Mário, essa história assim, Judivan, você com a sua proposta de ajudar no processo educativo brasileiro, precisa se candidatar e ir para a política. A minha resposta tem sempre sido a mesma. Eu não pretendo me candidatar à política.
Eu não tenho filiação partidária e não pretendo ter, porque eu acho que hoje a América Latina e o Brasil precisam muito mais de educadores do que de políticos. Os nossos políticos estão aí há 500 anos, mais de 500 anos, fazendo promessas ao nosso povo. E são promessas que podem ser cumpridas. Como é que nós combatemos a corrupção, Mário? Sendo mais éticos. O que é ética? É a justiça em abstrato, aquilo que é justo. Olha, quando eu e você, meu querido ouvinte, estivermos numa situação, principalmente quando estivermos lidando com os dinheiros públicos, que são eles que financiam a moradia, a educação, a saúde, o lazer, o transporte, a segurança para o nosso povo. Quando nós tivermos que tomar uma decisão e tivermos de decidir entre o justo e o injusto, o honesto e o desonesto, o legal e o ilegal, vamos tender para o justo, para o honesto, para o legal. É assim que a gente combate a corrupção. Há outras formas. Por exemplo, editando leis que sejam factíveis, que possibilitem o seu cumprimento. E nós temos algumas maravilhosas no Brasil. Hoje eu tenho um projeto de lei tramitando no Congresso Nacional, e eu até abordei na minha coleção, que pretende transformar a corrupção em crime hediondo. Não adianta, Mário, não adianta. Em 1989, a filha daquela maravilhosa novelista da Rede Globo foi assassinada brutalmente. E ela conseguiu levantar mais de 1 milhão de assinaturas para que o Congresso Nacional editasse a Lei 8.072, que é a Lei dos Crimes Hediondos. O que o parlamentar brasileiro fez? Ele não sabia o que era crime hediondo. Aí ele pegou os mesmos crimes do Código Penal, tais como latrocínio, homicídio, genocídio, e batizou, apelidou de crime hediondo. O que vai acontecer com a corrupção é isso de novo. Não resolveu nada a Lei dos Crimes Hediondos. Porque no Brasil impera a impunidade. E certamente... E a impunidade é como gasolina em palha seca, acesa. Quanto mais impunidade, mais altos os níveis de corrupção, maior a descrença do povo em relação aos seus governantes. Então, olha, não é uma questão... Nós precisamos sim trocar os políticos. Cada vez que nós votarmos em alguém, percebermos que ele não zela pelos interesses do povo, é preciso renovar. É uma das formas. Até que se chegue um dia em que realmente os políticos nos representem, porque há uma inversão de valores hoje no Brasil. Se entende hoje que os políticos é que fazem favor ao eleitor, e quando é o contrário, o eleitor é que faz o favor de colocar o político para representá-lo. E se ele não representa, tira ele, né? Quer dizer, enfim, falta se chegar a essa maturidade. Você sabe, você é uma pessoa muito perspicaz, e eu não estou lhe dizendo para ele elogiar publicamente, como alguns entrevistados fazem, não. É porque seu pensamento é profundo. Olha, na Declaração dos Direitos do Homem, de 1776, da Virgínia, nos Estados Unidos, está escrito o que você acabou de falar. Nenhum autor brasileiro tratou do famoso direito da resistência. Eu estou tratando, nessa coleção, desse direito que ninguém fala, que é o direito da resistência atribuído ao povo. A Declaração de Virgínia, do homem e do cidadão, diz assim, no seu artigo 3º, cada vez que um governo não representar dignamente o povo, este mesmo povo tem direito de resistir e destituí-lo. Porque se somos nós que legitimamos os governos, e os governos, ao invés de cuidar dos interesses públicos, do povo, eu não estou falando do interesse do próprio bolso, da própria família, como faz a maioria dos políticos brasileiros, estou falando do interesse da coletividade, desse cidadão que anda de ônibus roto, desse cidadão que não tem onde morar ou mora de forma indigna, que não tem educação no país. Então, se é o povo que legitima, porque o poder verdadeiro está nas mãos do povo, ele também pode deslegitimar. Em outras palavras, resistir aos governos corruptos, aos governos que não cumprem sua finalidade social. Judivan, que horas vai ser o lançamento do livro no sábado? Como você disse na abertura, na Livraria Cultura do Shopping Rio Mar, aqui em Recife, e às 16 horas haverá uma palestra. Às 4 horas da tarde. Às 4 horas da tarde. Eu gostaria de convidar a todos os seus ouvintes para a palestra, que será de entrada franca, no Teatro da Livraria Cultura, Teatro Eva Hess. O título da palestra é A Corrupção segundo a Versão das Américas. Portuguesa, espanhola e inglesa. E logo após a palestra, com entrada franca, nós faremos o lançamento da coleção aqui em Pernambuco. Aliás, quero agradecer a todos os pernambucanos por essa receptividade maravilhosa, que é
é uma marca registrada no Nordeste. Muito Ok. obrigado. Eu, como paraibano, nascido na roça, e depois de tanto tempo sobrevivendo com meu pai pedreiro, minha mãe lavadeira de roupa em Brasília, que tinha que lavar roupa o ano inteiro para comprar aí 1 ou 2 livros para poder eu estudar na escola pública, terminar meu primeiro grau, segundo grau. Eu tenho uma dívida de gratidão muito grande aos meus pais.